Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de junho de 2024 para o signo de Escorpião. Escorpião, gratidão aí pelo apoio que vocês deram no vídeo do mês passado, vídeo de maio. Vocês ficaram em primeiro lugar, trazendo a leitura aqui de vocês, como forma de retribuir, de agradecer por toda essa validação, esse reconhecimento pelo meu trabalho. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, não tem como, tá? É para muita gente, espero que seja. Então usa seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria. Tira daqui somente o que bater com você, o que não bater, solta para o universo. Essa mensagem que vai chegar em quem precisa, a espiritualidade se encarrega disso. E nem sempre o que é para você vai estar no seu signo solar, que é Escorpião. Pode estar lá no seu ascendente, na sua lua, Vênus, Marte, meio do céu, enfim. Vai lá dar uma olhada no seu mapa astral e volta aqui para ver essas outras leituras, essas outras posições, tá bom? O que mais? Minhas leituras são longas, muito longas. Tento fazer mais curto, mas não consigo. É muita informação mesmo, então tenha boa vontade, paciência. Fica até o final, tá? Nem sempre o que é para você vai estar logo no início. Às vezes vem no meio ou vem no final mesmo. E é isso, vamos fazer uma concentração aqui com a nossa espiritualidade. Fecha os olhos um pouquinho, vamos desacelerando, respirando fundo, desacelerando a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui meu mentor, meu mestre, meu guia, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Escorpião. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que te assistem nessa e em outras dimensões, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos, previsões, naquilo que é mais importante para você nesse momento. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Escorpião. Sejam bem claros, o que vocês querem conversar aqui com Escorpião, energias de junho de 2024 e além. Carta da Estrela. Nossa, começar uma leitura com uma carta tão poderosa assim. O que vocês querem falar com essa estrela? Sete de espadas e a Imperatriz. No fundo do deck nós temos o 3 de paus, que é uma carta que fala de ação, movimento. Então, fiquei super feliz com a carta da estrela, é uma carta de aquário, é uma carta muito positiva, fala de esperança, fala de reconstrução. Ela vem depois da carta da torre, então não sei o que você passou aí na sua vida. Ela está no passado já, então talvez antes dessa estrela aqui, você viveu talvez uma perda, né? Talvez você viveu esse choque, essa desconstrução da torre, perdeu alguma coisa, passou por alguma provação muito, muito forte aí. E aí a carta da estrela nesse momento abre falando de esperança. Seja lá o que foi que você passou, ainda está passando, talvez você ainda está nesse momento torre, né? Eles estão falando para você ter calma, porque você vai ter uma oportunidade de resgatar, de se reconstruir, de recomeçar. Eu adoro a energia da estrela, tá? A gente vai entender melhor do que ela tá falando. E aí eu fiquei muito feliz com ela, e a carta que veio depois é um pouco desafiadora, tá? Eu vou falar do lado negativo dela e vamos ver se ela vai puxar para alguma coisa positiva também. 7 de espadas, tá aqui no centro do jogo, é você nessa energia ou alguém com quem você tá lidando, tá? Fala de autossabotagem. Você tá vendo que essa pessoa caminha numa direção, mas olha para trás.
Então pode ser que você está caminhando na direção dessa reconstrução, dessa regeneração, quer ter esperança, quer acreditar em algo ou em alguém, mas um lado seu ainda te puxa para o passado, para o que aconteceu. Eu não sei se você está lidando com uma situação aí, talvez numa relação em que teve uma quebra de acordo, talvez a torre tenha sido isso, né? Uma decepção, uma traição, uma frustração de algum tipo com alguém. E eu tô falando isso totalmente na intuição, tá? Não coloca minhoca na sua cabeça, tô falando de uma coisa que já aconteceu. E por mais que você queira acreditar novamente, por mais que você queira ter fé, esperança na reconstrução disso, parece que esse passado, esse trauma, essa decepção, essa traição, enfim, ainda te puxa, ainda te faz desconfiar. Tem uma energia aqui de desconfiança, tá? Na sequência a gente tem a Imperatriz, que é uma carta maravilhosa também, muito positiva. Você tem duas figuras femininas fortes aqui, né, te cercando aqui. A Estrela e a Imperatriz. A Imperatriz, eu sempre falo do signo porque eu acho importante, talvez você esteja lidando com pessoas desses signos, tenha forte no seu mapa, ou então eles estão convidando esse arquétipo para você, tá? A Imperatriz é a mãe do tarô. Então ela sempre simboliza algo que está em gestação, ela pode falar de mãe mesmo, pode ser alguma situação sua que envolva uma maternidade, ou a gente pode estar falando da sua mãe também. Eu vou abrir para entender. Ela fala de um período de muita prosperidade, de muita abundância, tá? Vem no seu caminho, você precisa acreditar. Talvez você esteja dividido aqui ainda entre esse passado, tudo isso que aconteceu, e essa esperança de se reconstruir. A Imperatriz fala do domínio da matéria também. Ela está muito associada com Gaia, com a deusa Gaia. Então, talvez a gente esteja falando de alguma coisa muito específica aqui, talvez relacionada a uma casa, um lar, uma família, que talvez você tenha balançado, essa estrutura tenha sido balançada, e você tem possibilidade de reconstruir isso aqui, tá? O 3 de paus que tá no fundo do deck, tá depois do 5 de paus, não sei se teve uma disputa, uma briga, uma confusão aí, é uma carta que fala que tá na hora de agir. Você tem duas cartas aqui com referência 3, né? Então é um convite para ação. O 3 é um número de movimento. A carta que vem antes dessa aqui é o 2 de paus, que fala de uma pausa, né? Então talvez você já passou por esse momento, pausou, observou todas as possibilidades, calculou, e agora eles estão falando, vai, acredita e avança. Essa carta fala sobre avanço, tá? Deixa eu abrir um pouco mais para entender. O que vocês querem falar mais aqui? Ah, sim, deixa eu falar do aspecto positivo do 7 de espadas, que nem tudo é ruim nessa carta, tá? Todos os arcanos, todos, sem exceção, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O 7 de espadas, no positivo, fala de estratégias. Então, fala de um plano de ação. Eu vou agir, né? Mas eu já sei, eu já bolei, eu estou bolando nesse momento uma estratégia. Como que eu vou criar, manifestar, co-criar isso aqui que eu quero, sabe? Em que direção eu vou? Eles estão me falando aqui para um grupo muito pequeno. Por favor, cautela com isso que eu vou dizer. Talvez para uma pessoa. Que a torre aqui pode ter sido uma perda de uma gravidez, um aborto espontâneo, alguma coisa aconteceu, tá? Sinto muito se foi esse o seu caso, talvez essa pessoa não chegue aqui para ouvir essa mensagem, mas como tem essa coisa de gestação e eles estão me falando da torre, talvez a torre seja isso, tá? Então eu já tentei ser mãe e é muito difícil, talvez perco essa criança, né? Tem esse aborto espontâneo logo no início, tô olhando a vela de vocês aqui chorando muito, olha aqui. Caindo muita cera aqui. E eles estão falando, mantenha a sua esperança. Se você tá aí, tá ouvindo e passou por isso, fica firme, não desiste. Você vai realizar esse sonho aqui de maternidade, tá? Essa criança vem. Cria um plano de ação, recalcula aqui, cria uma estratégia, tá? Eles estão chamando a sua mente pra cá. Mas não a mente sabotadora, não a mente que fica lembrando do passado doloroso e fritando e remoendo isso, mas uma mente que vem a seu favor, que bola assim um plano. Tem uma coisa aqui de não agir impulsivamente, eu vou agir de uma forma cautelosa, planejada, racional. É a sua energia, né? Ah, não é a sua energia, é a energia de Aquário. Tem muita energia de Libra, de Aquário, uma coisa mais ponderada aqui. Vamos ver do que eles estão falando. O
que vocês querem falar aqui para Escorpião? Abre um pouquinho mais essa leitura, deixa eu entender aqui o que vocês querem falar para eles. Nossa, eu tô com um aquário na cabeça. Escorpião. Vai ver a leitura de aquário, talvez tenha alguma coisa lá para você. Escorpião. O mundo. Um grande encerramento mesmo, tá? A carta da torre, que não aparece claramente, mas fica vindo aqui, porque é a carta 16, depois vem 17, que é a estrela. Ó, uma briga aqui de novo, 5 de paus. A torre fala de uma libertação, de um livramento, tá? Então não sei o que foi que aconteceu, o que foi tirado, o que foi que você perdeu, se foi uma casa, se foi um trabalho, se foi um relacionamento, se foi uma quebra de uma empresa, eu não sei. Alguma coisa que caiu, ruiu, desmoronou. Eles estão falando que era para ser, tá? A carta que vem aqui é mais um arcano maior, a carta do mundo, é o último dos arcanos maiores. Fala de uma finalização definitiva, tá? Então, você vai se reconstruir. Eu sei que você vai se reconstruir. Mas isso que foi tirado de você, da forma como existia, da forma como era, tinha que sair mesmo, tá? Tinha que ser liberado da sua energia para te libertar também. Eu sempre falo que quando a torre cai, a gente cai junto, a gente se desespera. Engraçado que ela tá tão clara aqui na minha mente, a gente se desespera porque algo é tirado da gente, a gente não sabe lidar com isso. Mas depois de um tempo, lá na frente, quando a gente se regenera, quando a gente se reconstrói, a gente tem um olhar amoroso, compreensivo sobre a situação e entende aquilo como um livramento. A torre para mim é livramento, tá? Se você não passou por nada traumático e não está ressoando essa história toda de torre, de fim, de ruína, é só um momento de conexão mesmo, tá? De clareza. A carta da estrela fala dessa era de aquário, fala de um momento de expansão, de consciência, de lucidez, de participar dos processos ativamente, sabe? Por isso que a mente precisa estar muito lúcida, muito clara aqui nesse processo todo. A carta da estrela fala de uma cura muito profunda. Ela fala também de missão. Tem tempo que eu tô querendo falar sobre isso, tá? Ela fala de missão, fala de propósito, e a carta do mundo também. Então pode ser que nesse momento você esteja aí prestes a encontrar o seu propósito, a sua missão, aquilo que você veio, né, fazer aqui no mundo, realizar. E talvez a sua mente fique te sabotando em relação a isso, tá? Coloque a sua mente para trabalhar a seu favor. Nas leituras particulares eu falo muito da mente como uma criança desocupada, cheia de energia e desocupada. Então você precisa fazer uma terapia ocupacional ali com ela. Dar uma missão, focar ela numa energia, tá? Eles estão falando muito sobre isso aqui com 3 de espadas. Então, se você tem uma missão, um propósito, quer chegar num lugar, a carta da estrela fala muito do coletivo, né? Aquário tem essa energia de abraçar uma coletividade, e o mundo também fala sobre isso. Algumas pessoas aqui têm uma ambição, um sonho, uma missão, um propósito de chegar em muita gente, trabalhar com muitas pessoas, ou de viajar, conhecer muitos lugares. Tem isso aqui na sua energia, tá? Coloque essa mente para trabalhar com o que é real, o que é concreto. Como que ela vai viabilizar isso. Essa carta também fala de viagem. Para algumas pessoas tem isso mesmo, tá? Aqui na energia. Esclarece então o tal do 7 de espadas aqui. O que ele está fazendo aqui? A Imperatriz 2 vezes. 2 vezes. A Imperatriz é uma das melhores cartas do tarô, tá? Ela tem essa potência de realização. Ela é a junção das 4 rainhas. Lembrando que não é gênero, eu não estou falando de uma mulher, eu estou falando de uma energia imperatriz, que pode se aproximar de você nesse momento, independentemente de gênero. Eu preciso falar mais uma vez que para algumas pessoas tem uma questão relacionada à mãe, ou à sua própria maternidade, tá? Então, porque ela é a grávida, ela é a gestante. Então a gente pode estar falando de gestar um filho mesmo, ou de uma mãe mesmo, né? Alguém que criou, que deu a vida aqui para um ser, ou a gente pode estar falando dessa gestação de um projeto. Então tem essa coisa mesmo de agir, mas antes de agir a coisa precisa gestar, né? Ela precisa crescer. Tem uma fase aqui que precisa ser respeitada, tá? Você tem muitos arcanos na sua leitura e você pequenininho aqui ainda na energia do 7 de espadas, que é o único arcano menor. Só para você entender a diferença entre arcanos maiores e menores, os arcanos maiores são forças gigantescas. A gente está falando de coisas destinadas, espirituais, maiores do que qualquer coisa aqui na terceira dimensão, muito maior do que a gente, né? São arquétipos, são forças, né?
E a nossa energia é de terceira dimensão, é pequenininho aqui no corre, né, na vida. É como se o arcano maior viesse, incorporasse aqui na terceira dimensão. E é com isso que você está lidando, tá? Como que você vai materializar essa energia da Imperatriz, que fala de prosperidade, de criar algo, criar um império? Ela é a junção das 4 rainhas. Rainha de copas, rainha de ouros, rainha de espadas e rainha de paus. Como que você vai manifestar toda essa potência? A Imperatriz é o sagrado feminino, então ela fala de uma criatividade, ela fala de criar coisas. Então veja aí se o que você está gestando é um projeto, essa carta fala sobre isso. Então eu tenho um projeto, eu tenho algo grande que eu quero realizar, que eu espero que chegue em muitas pessoas, que ultrapasse distâncias geográficas, né? Por isso que tem essa informação de viajar. Talvez não é você que vai viajar, mas o seu projeto, a sua ideia, a sua criação, a sua arte, eu não sei o que é isso aqui, tem a chance de prosperar, tá? Tem uma coisa aqui de uma colheita, de um solo fértil. A Imperatriz fala de um terreno, ela é uma energia muito terra, muito Gaia, né? Então ela fala de um solo muito fértil, onde você planta suas sementes e elas germinam e florescem. Precisa do mental aqui para fazer com que tudo isso aconteça, tá? Mais uma carta de espadas aqui. Abre um pouquinho mais essa energia, do que a gente está falando? Olha, tô falando do mental, eu tô entendendo, eu tô sentindo aqui a energia intuitivamente. Embaixo aqui do 4 de espadas que eu já tinha visto, tem a rainha de paus. Então você já tem a rainha de paus aqui e tem a rainha de espadas. Falei que o que falta aqui é uma mente, a condução, a estratégia, a orientação, tá aqui a rainha de espadas para você, tá? Então vamos voltar lá. Eu tenho esse sonho, Márcia. Eu sonho em ultrapassar barreiras com o meu projeto, com a minha arte, com isso que eu crio, eu não sei o que é. Ou então eu sonho em maternar, trazer um ser para o mundo. Eu não sei o que é que você tem sonhado, o que é a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra, mas eu não sei como concretizar, materializar isso. Eu não sei como trazer isso da pura potência do desejo para algo real. Eles estão falando que o caminho é a mente, tá? Tô falando disso sem parar aqui na energia do 7 de espadas, que eu senti que é a sua energia. Todos nós temos uma mente sabotadora, tá? Quando eu falo isso para você, não entenda como uma crítica, como alguém que está apontando um defeito em você. A nossa mente é sabotadora. Isso é um recurso nosso de preservação de energia, de cautela, talvez um excesso de cautela, de medo mesmo, não sei o que. Talvez você já tenha tentado isso aqui antes, não deu certo, ficou essa informação, esse trauma, entendeu? Então essa mente ela sempre vai poupar energia e ela vai de alguma forma te sabotar ali. Pode ser você e pode ser uma energia externa, tá? Então pode ser alguém que vem aqui e aponta vários defeitos e diz: você tá doido? Isso aí que você quer criar, isso aí que você quer construir, sei lá o que é, não vai dar certo. Né? Nossa mente e a mente do outro é muito boa em apontar falhas, em criar uma lista de motivos, razões, todas muito lógicas para que a gente não faça. E eles estão falando aqui para você ter força em relação a isso, tá? E a rainha de espadas é o domínio da energia da mente. Ela é o domínio do racional, do estratégico. Ela levanta essa espada aqui e ela aponta o caminho. Pode ser uma energia fora de você, tá? Pode ser dentro, pode ser você assumindo esse mental da rainha de espadas, já que você tem todas as rainhas juntas aqui. Então vamos imaginar que nesse momento, quando você tem que agir, você vai deixar de lado a rainha de copas, que é muita emoção, você vai deixar de lado a rainha de ouros, que talvez é muito preocupada com o concreto, o material, e você vai trazer à tona a rainha de paus, que está aqui, que é o desejo, a vontade, a criatividade, o fogo, mas principalmente a rainha de espadas. Então é quem te guia, é a sua mente, tá? Se você veio aqui, eu não sei exatamente do que eu tô falando, você depois que vai confirmar aí pra mim. Mas se você veio de repente querendo saber sobre esse projeto, esse sonho, isso que você quer criar, eles estão dizendo que o caminho, a orientação aqui é: siga a sua razão e não a sua emoção, tá? Pode ser uma figura externa a você, como eu falei muito aqui de mãe, né? Pode ser uma mãe, pode ser sua mãe ou uma mãe em geral aí. Pode ser uma mãe espiritual também, tá? Estão me falando sobre isso. Mas alguém que, se for externo, né? Alguém que tem mais experiência, mais sabedoria
talvez uma experiência específica nisso aqui que você quer realizar. Então pode ser o quê? Uma rainha de espadas, pode ser uma coaching, de repente, alguém que conhece muito, pode te dar estratégias, pode ser alguém da área do direito, uma advogada, advogado, lembra, não é gênero, tá? Mas é alguém que te dá o caminho, fala, olha, é por aqui, e te orienta, e cria esse plano de ação que eu tô falando sem parar aqui, essa estratégia, tá? Eu gosto muito da energia da rainha de espadas, nesses momentos específicos, né, em que ela vem, assume e resolve a coisa. Ela toma decisões. A espada simboliza esse mental claro que decide, sustenta e fala, é por ali. Se você me seguir, você não erra, você não se sabota. Talvez ela chegue num momento de indecisão, lembra que eu falei de indecisão, de sabotagem? Quando você está olhando em duas direções, está dividido, né? Eu não sei que caminho tomar. E ela diz, só me segue, é por aqui. E aí você se resolve, entendeu? Eu gosto dessa energia. Se você está no futuro, tá? Eu preciso dizer que está no futuro. Então, talvez você ainda vai conhecer essa pessoa. Ou você vai manifestar em você essa energia. Eles me falaram uma coisa bonita aqui, que... Nossa, eles estão me falando muita coisa. Essa torre pode ter sido tanta coisa, você pode ter passado por tanta coisa. Eles estão me falando que um caso muito específico, também não põe minhoca na sua cabeça, é de uma mãe, é uma mulher que está grávida nesse momento, está gerando essa criança, mas perdeu o companheiro. Ficou sozinha numa gravidez aqui solo, muito difícil, cheia de desafios, e eles estão falando que exatamente a maternidade, essa potência de maternar em algum nível, biologicamente ou apenas acolhendo alguém, que vai te dar força, tá? Você vai acordar em você essa rainha de espadas a partir dessa situação desafiadora aí. Então, eu sou mãe, então eu me identifico com isso aqui. Eu falei outro dia que, não sei se foi numa leitura, eu acabo ficando amiga das pessoas para quem eu leio. Se eu já joguei para você, você sabe disso. E eu estava numa leitura e a pessoa falou sobre... A gente está falando sobre essa energia do sagrado feminino, né? A Imperatriz fala sobre isso. É uma força aqui imensa do feminino, dessa conexão com essa energia yin. E a gente estava falando sobre a questão do Dia das Mulheres, né? Eu não gosto do Dia das Mulheres, eu não comemoro, eu não mando mensagem, eu acho que a gente tem muito pouco para comemorar, mas o Dia das Mães me empodera. Ele me empodera em vários sentidos, porque eu passei por isso que eu estou falando aqui. Em algum sentido, tá? Não exatamente, mas eu passei por essa situação em que a maternidade me deu força, me deu poder. Acordou em mim esse ser estratégico, forte, racional, que me salvou, tá? Então, se você tá nessa situação, receba meu apoio, meu acolhimento, a minha empatia, porque eu sei exatamente não, mas eu sei mais ou menos o que você está passando. Então eu tô vendo que algumas mulheres estão mesmo nessa situação de gestação, tá? Pode ser uma gestação desafiadora também. Talvez um trauma, será que eu vou perder de novo? Será que eu vou passar por isso de novo? Porque essa carta aqui fala sobre cuidados em relação à saúde. Ela fala de descanso, então talvez eu tô lendo para pessoas que têm uma gravidez de alto risco e que já passou por alguma perda aqui e nesse momento tá inseguro, tá com medo, tá? Então eles estão falando para você direcionar o seu mental. Lembra que eu falei lá da terapia ocupacional, da mente que tá fritando em várias direções e não consegue focar em alguma coisa? Eu tô falando da gravidez porque a Imperatriz, no senso comum, né, numa leitura mais tradicional, fala disso. Mas em qualquer coisa, por exemplo, o que eu tô gestando não é um filho, mas um projeto. E eu já tentei lá atrás, não deu certo, quebrei, fali, mas voltei de novo porque eu acredito nisso e eu quero empreender novamente, quero acreditar, por mais que seja difícil. O 5 de paus que apareceu em algum momento aqui nesse deck, mas está aqui também, ele fala de concorrência, fala de disputa, fala de alguém que talvez entra numa energia em que vai ter que lutar muito para provar o próprio valor, vai ter que vencer uma batalha por dia, sabe? Um leão, né? Domar um leão, matar um leão, horrível essa frase, domar um leão por dia. E eles estão falando para você acreditar, tá? Acorda de novo essa força, aquilo que fez você movimentar isso lá atrás, mesmo que não tenha dado certo, eles estão falando para você trazer de novo. A Imperatriz fala de criatividade. Junto com o 3 de paus, com a estrela, tem um propósito, tem uma missão aqui, tá? Eles estão me falando que talvez
esse risco, esse medo, essa insegurança, essa dúvida aqui, é porque você quer empreender em algo que é muito novo. O 3 de paus fala sobre, junto com a estrela, fala de algo visionário. Então, de repente, eu vou ousar aqui na minha carreira, por exemplo. Eu tenho um trabalho que me dá uma certa estabilidade, uma segurança, mas de repente já ficou muito monótono, não me alimenta mais, e eu quero empreender numa jornada criativa. Quero trabalhar, sei lá, com arte, quero mostrar minha arte para o mundo, quero trabalhar com artesanato, não sei, eu quero mostrar, eu quero dar à luz isso que eu trago aqui, que é muito verdadeiro em mim. Eles estão dizendo para você ir, só acredita e ousa, tá? Porque eu sei que o que você quer trazer para o mundo aqui é uma coisa muito visionária, é novo e é uma coisa de propósito. Tem uma missão aqui, tá? Talvez seja algo muito espiritual. Talvez você vai trabalhar com espiritualidade, assim como eu. Talvez você vai ser mãe de muitos aqui. Talvez você não conseguiu gestar um filho físico, biológico, né? Mas você vai gestar aqui, vai maternar, acolher muitas pessoas. Tem essa informação aqui. Então, como seria isso? Seria num trabalho espiritual, de acolhimento, chegando em muitas pessoas, sendo a rainha de espadas para muitas pessoas, encontrando pessoas que estão nessa dificuldade, nessa sabotagem, nessa dúvida aqui, e você seria essa pessoa que aponta direções, porque você já passou por isso. Lembra da torre te rondando aqui? Eu gosto dessa leitura, Escorpião, é muito profunda, tá? O 4 de espadas que está ali no fundo do deck é uma carta que fala de uma pausa estratégica, tá? Por isso que eu tô falando, não haja na impulsividade, não haja na dúvida, você tem tempo. Não precisa de ansiedade. Lembra que a mente fica ali perturbando, né? Faz logo, ou então não faz logo, ou desiste logo, ou você tem que fazer alguma coisa, ou como você vai fazer isso. A mente ela é muito cruel nesse sentido, ela vem e fica buzinando aqui para fazer você desistir de alguma forma. Lembra da economia de energia, né? Eles estão falando para você apaziguar, tá? O 4 de espadas é uma carta que fala de um momento de pausa em que você descansa a sua mente, acalma, acautela ela, não decide de uma forma impulsiva, consulta alguém, consulta o seu próprio mental, o seu próprio mestre, porque essa carta fala de intuição também. Então, de repente, se conectar aqui com essa energia sagrada mesmo, tá? Tem duas figuras muito importantes aqui, espirituais. Então, podem ser guias, mentorias, podem ser figuras dentro da sua ancestralidade, que talvez já estejam, né, alguma delas aqui pode estar num plano já superior, então vamos falar aí uma avó, uma bisavó, uma mãe, que talvez esteja num outro plano e que pode servir de guia para você. Lembra que a estrela também é uma guiança, né? É um ponto na escuridão que te orienta e te diz, é esse o caminho, segue aqui, filha, que não tem erro. Ou pode ser uma pessoa aqui mesmo, encarnada nessa terra, que pode te orientar. É muito sábio, tá? É muito sábio você consultar os ancestrais, estando eles aqui nessa dimensão ou não. Então é muito importante você consultar quem passou antes aqui nessa experiência, acumulou muito conhecimento, muita sabedoria e pode te orientar para você não cometer os mesmos erros. Seu jogo é muito profundo, eu gosto, espero que você esteja gostando. Vou puxar uma última carta aqui, uma última orientação. Então, mês de junho é um mês de escolhas, de decisões, de muita sabedoria, de muita lucidez, tá? Eu não sei o que é isso aí que você está querendo empreender a partir de agora, mas tem um grande sim para você. Aproveita que a gente está na energia da lua nova, uma lua nova em Gêmeos, que é um momento de criar, tá? É um momento de acreditar, de apostar novamente, de plantar uma semente, né? Falei sobre essa energia aqui de um terreno fértil, tem um terreno fértil para você. Onde é que você quer depositar essa semente? Que área da sua vida que você sente que nesse momento está vibrando em criatividade, em abundância? É aí que você tem que investir, tá? Toda essa energia e agir, empreender. Tem uma bênção aqui para você. O que mais vocês querem falar aqui? Uma última mensagem para Escorpião. Sejam bem claros, por favor. O oráculo. Aguarde uma informação importante. Pode ser esse próprio oráculo aqui, pode ser um trabalho oracular que você vai fazer, pode ser essa conexão aqui com esses ancestrais, essas divindades, essas guianças todas que você tem, mas eles estão falando que vem uma informação importante para você. Se ficou muito misterioso, eu sei que esse jogo é
É quase... é muito misterioso. Tem um segredo aqui, né? Se ficou muito misterioso e você quer aprofundar mais numa questão bem específica, eu posso fazer esse trabalho oracular, né, numa leitura particular. Aí a gente sai dessa energia geral aqui, porque realmente eu recebo muitas informações, vai para sua energia específica e aí você pergunta. E aí a gente aprofunda que eu joguei para uma pessoa muito querida, uma amiga querida, que a gente sempre joga, né, pelo menos uma vez por mês, e ela falou assim, bom, eu te chamei nesse momento para falar sobre a minha autossabotagem, a minha procrastinação. De repente é isso que a gente vai fazer, vamos dar uma olhada aqui, né, entender por que você se sabota, porque nesse momento de ação, de movimentar as coisas, a tua mente te puxa, sabe? Pode ser que essa mãe não seja tão positiva aqui como eu tô vendo. Talvez a sua mãe seja a sua sabotadora, sabe? Talvez lá atrás ela tentou empreender. Quando a gente vence padrões ancestrais, gente, vocês não têm ideia do que é isso. É muito forte, eu falo aqui sempre, né? Vencer um padrão ancestral, quebrar um karma, isso exige muita luta, muita fé, muita autoconfiança, muita determinação. Então eles estão me falando que talvez a mãe aqui seja um elemento de sabotagem também. Talvez até inconsciente, tá? Que mais? A Suma Sacerdotisa, adoro. Ela diz, desfrute do poder místico. Acabei de falar pra vocês que tem uma coisa aqui muito misteriosa, muito espiritual no teu jogo, tá? A Suma Sacerdotisa, ela tem essa potência do mago, né? De criar realidades, de manifestar. Então, nesse momento, você tá com sua varinha de condão aí a toda, viu? Toda a potência dela, né? A gente tá numa lua nova que cria coisas. Escolha, canaliza, direciona o que você quer criar. Tem um grande sim aqui pra você, uma grande bênção, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like agora pra apoiar meu trabalho. Gratidão por ter ficado até o final, ficou gigante o vídeo. Comenta se fez sentido pra eu entender isso aqui, esse jogo que é misterioso até pra mim. E compartilha com alguém que você conheça, que esteja numa dinâmica parecida, independentemente de signo, tá bom? A gente vai se vendo nas próximas leituras. Grande beijo pra você, um ótimo mês de junho e até mais. Tchau, tchau.